nossos ouvidos espirituais. Amém. E já tem gente rasgando seda aqui, falando que ama a pastora, que a pastora é linda. Aleluia. Ninguém escreveu isso quando tava eu, hein? Eu amo vocês também. Glória a Deus. Ó, coraçãozinho ó, pra vocês. Ó. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe, viu? Ai, quem mais tá aí? A Zélia Campos. Seja bem-vinda, querida. Em nome de Jesus. Seja abençoada. Receba a palavra de Deus, que vai te dar uma tranquilidade e a paz que excede todo e qualquer entendimento. É a palavra de Deus que nos conduz. Eu sempre gosto de falar que nós andamos sobre a palavra, né? Como Pedro, quando estava naquele barco com aquela tempestade e de repente Jesus veio lá do meio do mar e aí as pessoas ficaram em dúvidas, andando no meio do mar sobre as águas, numa tempestade, sabe? Algumas pessoas pensaram que era um fantasma. E aí Pedro, naquela ousadia dele toda, né? Aquela intrepidez daquele homem, sabe? Colérico, né? Sanguíneo, colérico. Ele saiu e falou: Jesus, se for o Senhor, lança a tua palavra e eu irei contigo. E aí Jesus falou: vem. E aí ele foi, mas não tinha chão, só tinha o mar. Mas ele andou, então ele andou sobre a palavra. Então não importa o tipo de dificuldade que você está passando, a tempestade que está batendo no seu rosto, a tempestade que está balançando o seu barco, o Senhor fala: estou lançando uma palavra, vem, vem, que você está seguro, você não está solto não, você não vai perecer não, você está seguro, apenas ande sobre a minha palavra, amém? E mesmo que você afunde, você ainda vai ser um grande vitorioso, porque em vista de todos aqueles lá que estavam lá, só Pedro teve a coragem de pôr o pé na água e sair andando. Por isso que Jesus pegou na mão dele, quando ele começou a afundar, levantou ele e entrou no barco com ele. Eu quero dizer que o Senhor vai entrar no barco com você, mas você tem que ser essa pessoa ousada, que pega a palavra, anota a palavra, sabe? Deu um problema, você vai lá, o que Deus falou ontem mesmo comigo? Ai, Deus falou isso. Então eu posso andar sobre a palavra de Deus. E se você cair, com certeza você é aquela pessoa, sabe, que foi ousada, tá andando na palavra de Deus. E Deus vai pegar na sua mão e vai te colocar de novo, sabe, de pé, e vai falar pro mar: acalma, porque o Senhor tá no seu barco. Em nome de Jesus. O Senhor está na sua vida, o Senhor está na sua casa. Esta é a fé que nos move, essa é a fé que nós andamos, sabe? Todos os dias. Por isso nós estamos aqui, nós optamos, eu e o pastor. Vamos estar todos os dias numa live, já que a gente não pode estar na igreja, alimentando um povo, lá na igreja, nós vamos estar aqui. Tem pessoas aqui que nunca ouviram uma pregação das nossas vidas, daquilo que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração. E agora o Senhor está dando, amém? A oportunidade de te conhecer, a oportunidade de estarmos juntos, adorando, louvando a Deus e ouvindo uma palavra de Deus. Eu sou grata a Deus por cada um de vocês, cada família, cada vida aqui representada. Eu sou grata ao Senhor pelo fato de estar aqui, poder falar da palavra de Deus, porque esta é a minha vida, esse é o meu chamado. Sabe, todos os dias da minha vida eu quero estar fazendo a obra de Deus. Porque é isso que nos faz realmente ter uma razão para tudo que nós passamos, uma razão para tudo que nós possamos viver e saber que somos bênção para as vidas. Você é uma bênção. Fala comigo assim: eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Amém? Você está aí ouvindo a palavra de Deus. Não deixe ninguém falar nada ao contrário. Você é uma bênção. Fala: eu sou uma bênção. Amém? Vamos lá, Isaías 43, 4 e 5. Com palavra de abertura, apenas para a gente dar um start aqui naquilo que o Espírito Santo está falando conosco. Amém? Acharam aí? Amém. Wagner Pérez chegou também. Oi, Wagner, Pai do Senhor. Lucas, te amo, meu menino lindo. Glória a Deus. Tudo bem, Lucas? Isaías 40. Então a palavra do mês é essa: que o Senhor vai abrir os céus sobre nós e que nós seremos enviados para preparar o caminho do Senhor. Amém?
Dentro dessa palavra nós temos como texto capítulo 40, versículo 3 de Isaías. Diz assim: uma voz clama, a minha Bíblia é NVI, tá? Uma voz clama, no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Se eu parasse aí, já teria uma palavra para você. No deserto, tô me sentindo sozinha, tô me sentindo abandonada, tô me sentindo, sabe, recluso, tô me sentindo sem força. No deserto não tem muita coisa não para você fazer, no deserto não tem muita provisão. Eu estou no deserto, mas o Senhor fala assim: no deserto, preparai o caminho do Senhor. Glória a Deus. Amém? Então, se a sua conexão cair agora, você já tem uma palavra de Deus. Isaías. Nesse deserto, eu vou preparar o caminho do Senhor. Aí ele fala assim: façam no deserto um caminho reto. Isaías 43. Façam no deserto um caminho reto. Então, no deserto, o Senhor fala assim, que é para nós fazermos. Ele não está falando, eu vou fazer um caminho reto. Ele está falando assim, você vai fazer um caminho reto no deserto. Então, nesse deserto que você está passando, nessa dificuldade que você está passando, o Senhor está falando assim, você vai fazer um caminho reto para o nosso Deus. Amém? Então, você vai fazer um caminho para Deus. Interessante, né? Que Jesus fala assim, eu sou o caminho. Nós vamos andar nele. Mas ao mesmo tempo que ele fala, eu sou o caminho, ele vai falar assim, agora você prepara um caminho para mim. Um caminho como? Um caminho reto. Aí ele diz assim, todos os vales, aí já vem uma palavra profética. Certo? Então ele fala assim, prepara um caminho para mim, prepara um caminho para o vosso Deus. Aí ele vem falando, todos os vales serão levantados. Todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos. E as escarpas seriam um tipo de penhasco, sabe? Lugar muito íngreme. As escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada e juntos todos verão, pois o Senhor quem fala. Então eu falo assim, olha, eu vou nivelar. É tempo do Senhor nivelar. Os montes eles vão abaixar, os vales vão levantar, Aleluia. As escarpas vão ter que se ajeitar, certo? Vão se tornar planos, nivelados, porque a glória do Senhor vai ser revelada. Amém. E eu, você, todos nós juntos veremos essa glória revelada. Pois o Senhor quem fala. Amém. Essa é a palavra do mês. Amém? Então Deus está fazendo o quê? Ele está nivelando coisas. E olha que essa palavra o Senhor nos deu em dezembro do ano passado, de 2019. A palavra do mês de maio. Amém? Então, Deus já tinha falado então que coisas seriam niveladas. Amém? O exaltado vai ter que abaixar, aquele que estava humilhado, o Senhor vai levantar. Então, não se incomoda. Eu quero começar já falando para você isso. Não se incomode com o que está acontecendo. É Deus nivelando as coisas, porque nós estamos preparando o caminho do Senhor. Aí se você continuar ainda mais à frente um pouquinho, ele começa a falar assim, uma voz ordena, clame. E eu pergunto, o que clamarei? O que eu vou clamar? Você está falando assim, clama. Mas vou clamar o que, Senhor? Para começar, clame, entendendo que toda a humanidade é como a relva, quer dizer, como a planta. E toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha, quer dizer, a planta e a florzinha da planta murcha, cai a sua flor. Quando o vento do Senhor sopra sobre elas, o povo não passa de folha, relva. Então ele está falando assim, é muito frágil. Nós somos muito frágeis, sabe? Nossos dias são muito frágeis, são poucos.
E ele fala assim, a relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. O que ele quer dizer? Olha, nós somos pó. Ao pó nós vamos tornar. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Aí ele fala assim, mas você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Amém. Erga e não tenha medo. Então, se cair a sua conexão aí, você já sabe. O Senhor já falou com você. A carne é relva, nós somos pó. O Senhor fala assim que estamos aqui. O que nós devemos fazer? Levantar a nossa voz e entender que fomos chamados para preparar o caminho do Senhor. Amém? Então, nós temos vivido, essa é só a introdução para a gente poder entrar na palavra. Nós temos vivido ameaças, ataques de todos os sentidos. Nós estamos inseguros na realidade. Quem não está com os pés firmados em Deus, quem não ainda colocou a sua casa sobre a rocha que é Cristo, sabe? Tá mal. Se você não colocou ainda Cristo como, sabe, sua base forte, sabe? Em oração, confessando Ele como Senhor da sua vida, confessando que você depende dEle, que você é erva, que você é pó, e você depende muito dEle, erguendo a voz, clamando, sabe? Entendendo que você depende realmente dEle, porque não tá dando pra gente poder conciliar determinadas coisas, porque você fica no meio de uma confusão humana, no meio de ataques e ameaças físicas, né? Por causa da enfermidade, do coronavírus e outras mais enfermidades que nós não temos citado, mas tem outros tipos de enfermidade. Que você de repente está passando por uma situação de enfermidade, é um ataque do inimigo. Então nós temos sofrido ameaças morais, como sempre, né? A moralidade, ela está sendo ameaçada já faz muitos anos, né? Socialmente nós temos sido ameaçados, né? Eu não vou ficar aqui sendo portadora de más notícias daquilo que já está acontecendo, que você vê toda hora, né? Você liga a televisão, você está vendo toda hora más notícias. Não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos dando um rumo. A palavra de Deus, ela vem nos dar um rumo e ela vem nos dar uma base para como que nós vamos passar essa situação, né? Então, nós estamos sofrendo também ameaças na área política, né? Muitas ameaças nós temos tido, né? Inseguranças políticas e espirituais, porque sabemos também, porque a palavra diz que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas as nossas lutas são espirituais. Em meio de todas essas coisas, então, nós estamos sendo invadidos pelo inimigo, sabe? Eles nos cercaram, né? Com essas más notícias, com essas coisas que não são apenas notícias, mas são realidades, certo? E nós estamos cercados por várias coisas, que na realidade, tudo está acontecendo com o aval de Deus, porque Deus é Deus, Deus está no trono, Deus governa, amém? Mas você como servo de Deus, o inimigo não pode tocar, a não ser que ele peça permissão para Deus, como ele fez com Jó, né? E nós sabemos que os que esperam no Senhor vão renovar as suas forças, por isso nós precisamos escutar a palavra de Deus, colocar em prática a palavra de Deus, ouvir o que a palavra de Deus diz, porque tudo isso faz parte sim de um tempo em que o Senhor está lidando com a humanidade, tratando comigo, tratando com você, tratando com a nossa família, tratando com os nossos amados, sabe? É Deus separando um povo zeloso, especial e de boas obras,
porque estamos prestes a nos encontrar com o Senhor através do arrebatamento e depois voltarmos para governar junto com Ele. E o Senhor diz que este povo tem que ser um povo zeloso de boas obras, especial, zeloso de boas obras. Então o Senhor está tratando comigo, tratando com você, nas nossas prioridades, nas nossas fragilidades. O Senhor vai nos tornar mais forte, nas nossas fraquezas Ele vai nos fortalecer, naquilo que muitas vezes está nos impedindo de termos um relacionamento verdadeiro com Deus, Ele vai tirar mesmo, naquilo que nós achamos muitas vezes que era tão importante, de repente era tão fútil, e o Senhor agora vai mostrar a diferença de determinadas coisas, porque nós precisamos nos levantar como um povo especial, zeloso e de boas obras, porque o Senhor está nivelando as coisas para que nós possamos saber que nós somos um povo de Deus. Você é de Deus, você não pertence a você mesmo. A Bíblia fala assim: não sabeis que não sois de vós mesmos? O Senhor diz que nós pertencemos a Deus, vocês são templo do Espírito Santo, e até agora nós estamos ainda desapercebidos quanto à vinda de Jesus, quanto a quem nós somos, e estamos muitas vezes até desfocados daquilo que Deus queria que nós tivéssemos, como servos, como filhos, como amados, como soldados, como aqueles que foram levantados para ser a diferença na terra. Amém? Dá um joinha aí pra mim, pra ficar um pouco mais leve. Dá um joinha e manda um coração. Pastor Railton, Pai do Senhor querido. Glória a Deus. Pastor Railton, ele saiu do hospital já, glória a Deus por isso. Estava internado com coronavírus, suspeita de coronavírus, mas um grande livramento. Eu tô falando, Deus quer usar as nossas vidas para preparar o caminho do Senhor. Então, você fique tranquilo, porque o Senhor vai te preservar, o Senhor vai te guardar, porque você é um povo que o Senhor está contando nessa terra, Ele está contando com você, não para você viver para você mesmo, mas para você viver para o Senhor, para a glória de Deus, para fazer a vontade de Deus. Foi para isso que nós nascemos, foi para isso que o Senhor já gerou você no ventre da sua mãe. Você tem um propósito de vida. Sabe, eu tenho um propósito de vida, amém? Então, eu quero lembrar aqui o exemplo de Ezequias, tá? O Senhor me levou para Ezequias. Aí, abre comigo a sua Bíblia em capítulo 29. 29 de Crônicas. Primeiro? Segundo Crônicas. Glória a Deus. Segundo Crônicas 29. Glória a Deus. Aleluia. Silvia Rezende também entrou. Oi, Silvia. Paz do Senhor, querida. Seja bem-vinda. Carlos Alberto, já falei? Já. Mude as coisas de lugar. Segundo Crônicas, capítulo 29. Uma pessoa chamada Ezequias, um rei, servo de Deus, foi chamado para preparar o caminho do Senhor. Ele fez tantas coisas. Eu vou ler alguns versículos que eu anotei aqui. Amém? Que é muito importante nós lermos todo um texto, um contexto da palavra de Deus. Às vezes a gente cansa, né? Prefere que a pessoa conte. Mas nada melhor do que nós lermos a palavra de Deus. Amém? Você pegar a arma e começar a manusear a sua arma. Amém? Vai chegar uma hora em que vão pegar nas suas vestes e vão falar: me leva e me mostra Cristo Jesus. Sabe? Você é aquele que tem o poder de Deus na sua vida. Então você a manusear a palavra de Deus, amém? A entender aquilo que o Espírito Santo está falando com você. Então, quando eu ler aqui o texto, você depois vai pegar todo o contexto, leia todo o contexto, leia a história de Ezequias, amém? Vai ser uma bênção para a sua vida, amém? A Leila estava com dificuldade para entrar, mas conseguiu. Oi, Laila. Laila, lá do Canadá. Conseguiu? Amém. Aqui não está caindo ainda, não. Eu espero que esteja tudo bem por aí. Glória a Deus. Mande um coração para mim.
Manda um coraçãozinho aí, vai. Vamos saber que você tá aí, tudo bem. Vamos lá. 29 de Crônicas. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Versículo 3. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, quer dizer, ele já chegou chegando. Você vai ver agora que ele já chegou chegando. Com 25 anos, Deus chamou ele para reinar. E ele já começou a chegar chegando, abrindo o caminho do Senhor. Porque o povo estava oprimido, o povo estava passando várias situações difíceis, várias perseguições, várias guerras estavam passando. E ele foi usado por Deus para preparar o caminho do Senhor. Fazer aquilo que é correto, fazer caminhos planos, caminhos retos diante do Senhor. E ele já chegou lá no versículo 3, no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Versículo 4. Convocou os sacerdotes, os levitas, reuniu-os na praça que fica ao lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor nosso Deus reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Então, aqui ele já fala, olha, nós viemos de uma geração corrompida, certo? Nós viemos de uma geração que deixaram de fazer a vontade de Deus, voltaram as costas para Deus, né? E aí ele fala, então agora vamos abrir o templo novamente, vamos acender as lâmpadas, quer dizer, a luz que nós temos, vamos acender, porque agora nós vamos tornar esse caminho plano, esse caminho reto. Aí tem toda a sequência ainda do contexto. Agora você vai lá para o versículo 35, ainda no 29 e 35. Eu vou pular vários. Leia tudo depois em casa. Carlos Martins já colocou tudo aí para nós aí. 35. Aí ele diz assim: houve holocaustos em grande quantidade, quer dizer, ele restaurou a Páscoa, ele restaurou tudo que voltava a ter o culto novamente ao Senhor. Quer dizer, aquilo que estava torto, ele começou a endireitar. Aquilo que estava, precisava ser aplainado, ele começou a aplainar. Ele começou a consertar. O Senhor está chamando nós aqui. Vamos contextualizar isso. O Senhor está nos chamando hoje para aplainar nossa vida, para endireitar. Porque a partir de agora, coisas grandiosas o Senhor vai realizar através da sua vida, através da minha vida, através da vida da igreja. É um tempo novo de Deus. É um tempo de livramentos de Deus. É um tempo da presença de Deus se manifestar, da glória de Deus vir se manifestar na nossa vida. Então nós não podemos mais brincar com nada. Devemos o quê? Ouvir aquilo que o Espírito Santo está falando e colocarmos em prática tudo aquilo. Então vamos aplainar as nossas vidas. E lá no versículo 35 ele continua. Assim foi restabelecido o culto no templo do Senhor. 36. Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo e tudo em tão pouco tempo. Então o Senhor está falando assim, olha, está na hora de começar a acertar as coisas, porque eu vou fazer uma grande realização na sua vida em pouco tempo. Então não precisa se assustar por causa de emprego, não precisa se assustar por causa de enfermidade. O Senhor fala, eu estou entrando na sua vida, mas eu preciso que você agora aplane esse caminho, porque em pouco tempo, tudo isso que você está vendo, incerto, o Senhor vai aplanar, o Senhor vai consertar. Então, se coloque apenas no centro da vontade de Deus, naquilo que Ele está te chamando para fazer nesse tempo.
tempo. Então você vai ler toda aquela parte de 2 Crônicas, então 29. Lá no 30 você vai ver que ele restaura a Páscoa, o holocausto, o sacrifício. Ele chama o povo para ser adorador. Ele chama os levitas para voltarem aos seus ministérios. Aqueles que estavam fora, sabe, desapercebidos do seu chamado. Ele chama de novo para perto. Então se você tem um chamado ou não, está na hora de você buscar a ouvir o chamado de Deus, a obedecer ao Senhor, a entender o sacrifício de Jesus na sua vida, a dar valor ao sacrifício de Jesus, que ele é a nossa Páscoa. Amém? O sangue de Jesus, o sacrifício de que Jesus fez na sua vida, começa a dar valor, restabelecer isso, né? Com segurança e endireitar tudo isso. Aí ele vai lá para o versículo, capítulo 31. Tá? Eu fui lendo e pegando alguns versículos para a gente poder entrar um raciocínio em pouco tempo. Amém? Segundo Crônicas 32 agora. 32, queridos. O que aconteceu? Eu vou ler aqui o último do 31, tá? Só para poder entrar nesse raciocínio ainda. 31, versículo 21. Em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou ao seu Deus e trabalhou de todo o coração e por isso prosperou. Olha o segredo da prosperidade. Nós queremos que Deus nos prospere, amém? Ah, mas está tendo tantas más notícias, mas o Senhor, ele vai te prosperar ainda que você esteja numa terra de fome. Esse é o nosso Deus, ele vai nos suprir. Hoje eu estava falando isso, eu e o pastor conversando sobre isso. Deus vai suprir. Deus vai te suprir. Ainda que você esteja numa terra de fome, aquilo que você vai fazer, o Senhor vai te prosperar. Então, Ezequias, ele teve então essa experiência com Deus. Ele restaurou aquilo que tinha que ser restaurado, fez tudo, buscou o Senhor, trabalhou mesmo de todo o coração e por isso o Senhor prosperou. Só que sempre Satanás ele quer entrar naquilo que Deus está trabalhando. O que acontece? O Senhor te chamou para você ser aquele que vai abrir o caminho do Senhor. Amém? Haverá bênçãos. Você vai ser, como o pastor ontem falou, nós vamos ser instrumento de cura. Nós vamos ser instrumento de restauração. Nós vamos ser aqueles que vai ter para poder abençoar outras pessoas. Em nome de Jesus, já começa a levantar sua mão e falar assim, em nome de Jesus, eu vou ter para abençoar outras pessoas. Eu vou levar o evangelho. Eu vou mostrar que Cristo Jesus é na minha vida. Você vai ser instrumento de Deus, porque você está sendo preparado para o caminho do Senhor. E o caminho do Senhor você vai fazer. Onde você colocar os seus pés, o Senhor vai te dar como herança, o Senhor diz. Você vai ter uma palavra de paz, uma palavra de consolo, quando precisar um consolo, sabe? Você não vai ser o primeiro a se desesperar, não, porque você vai ter o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus vai te usar para consolar as vidas. Glória a Deus. Sempre entendendo que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus e que vivem segundo os propósitos de Deus. Amém? Você vive segundo os propósitos de Deus? Amém. Se você não vive ainda segundo os propósitos de Deus, é isso que o Senhor te chama então. Prepara o caminho, aplana isso, começa a viver segundo os meus propósitos. Porque o Senhor vai trazer um grande livramento. Só que aqui, Ezequias, ele teve uma experiência com Senaqueribe, que era um dos inimigos do povo de Israel. Ele era rei da Síria. E eu vou ler aqui para não tomar tempo. Então, depois de tudo o que Ezequias fez, com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades. Então ele invadiu, depois que ele fez tudo aquilo, Senaqueribe veio, invadiu,
cercou a cidade para conquistá-la. Houve o que agora? Uma ameaça. Agora, primeira coisa, o inimigo ele quer nos invadir, ele quer invadir os seus sentimentos, ele quer invadir a sua fé, ele quer invadir a sua casa, ele quer invadir o seu ânimo, ele quer invadir a sua força. Para quê? Para conquistar para ele aquilo que não é dele. Sabe? Coisas que muitas vezes ele vai entrando, daqui a pouco você fala, meu Deus, não tem saída, parece que o inimigo entrou de todos os lados. É igual o pastor fala sempre para a igreja, ele fala, o Satanás vem, ele acha uma brechinha, aí ele vai lá, coloca uma cunha, não é isso? Coloca uma cunha, para quando ele tiver oportunidade, ele já dá um empurrão e entra de vez. E era isso que Senaqueribe queria fazer. Ele sitiou o povo de Israel, ele cercou, porque ele queria conquistá-la. Lá no versículo 22, né? no versículo 1. Lá no versículo 10, 32:10, diz assim. Assim diz Senaqueribe. O que ele começou? Agora Senaqueribe começa a fazer ameaças, tá? Por carta. Então, como você está recebendo as ameaças? Você pode estar recebendo ameaças de todo tipo. Pela TV, pela família, pelo emprego, sabe? Ameaças. Então ele mandou uma carta dizendo assim. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria. Em que vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém? Quer dizer, vocês estão muito tranquilinhos. O que vocês estão baseando a confiança de vocês para estar aí dentro da casa de vocês, ouvindo a palavra de Deus nessa noite? É isso que ele está falando. Você está muito tranquilo. Aí ele diz assim, quando Ezequias diz, o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, ele está enganando para deixá-los morrer de fome e de sede. Ele está falando assim, olha, você está pensando que a pastora Sandra, o pastor José e os pastores estão falando para vocês ficarem tranquilos? Que vocês vão ser salvos dessa pandemia? Que vocês vão ser salvos dessa fome? Que vocês vão conseguir fazer aquilo que vocês estão pensando que vocês vão conseguir fazer? Ele está falando assim, vocês vão mais é morrer de fome. Porque a pastora Sandra e a palavra de Deus está enganando vocês. Olha só, que Satanás, como sempre. Fica cortando pelos lados. Satanás, né? Ele entra pelas brechinhas, aí ele vem, sabe, na nossa mente. Ele vem com as vozes, sabe? Há muitas espécies de vozes, como a palavra de Deus diz. Por isso nós precisamos discernir a voz de Deus. Aí ele entra sutilmente e vai entrando, daqui a pouco, sabe? Ele faz como ele fez com Eva. Né? Você tá falando que essa árvore que você não pode... Deus falou que você não podia comer dessa árvore? Imagina! É a mesma coisa. Deus tá falando que você vai ser livre dessa enfermidade? Imagina! É a voz de Satanás querendo te destruir, querendo te derrotar, querendo te oprimir, querendo te deixar com medo. Medo de tudo. Mas aí ele continua. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desse Deus, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar diante de um só altar e sobre ele queimar incenso? Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Então ele está falando assim, vocês não sabem o que eu já estou fazendo já nos outros países? Olha Satanás falando. Vocês não estão vendo o que eu já fiz na China? Vocês não estão vendo o que eu já fiz nos Estados Unidos? Vocês não estão vendo o que eu já fiz, talvez no seu bairro aí do lado? Vocês não estão vendo o que eu estou fazendo em São Paulo? Eu vou alcançar você também. É Satanás falando. Mas levanta sua mão e fala, está repreendido. Toda voz maligna. Em nome de Jesus. Amém? Aí ele diz assim, acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? Quer dizer, os deuses dessas nações não conseguiram livrar eles dessa pandemia. Os deuses dessas nações não conseguiram livrar eles desta fome, dessas necessidades. Olha só. E aí ele diz, de todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Olha o diabo falando.
Qual deles conseguiu? Aí você lembra, talvez, de alguém que já faleceu. Ah, mas fulano não conseguiu. Ah, Beltrano não conseguiu. Ah, Ciclano agora está desempregado. Ah, Beltrano agora está passando necessidade. Olha só. Ele está falando assim, ninguém conseguiu escapar das minhas mãos. Senaqueribe falando. O inimigo falando. Aí ele fala assim, como então os deuses de vocês poderão livrar das minhas mãos? Porventura, não deixem Ezequias enganá-lo ou iludi-los desta maneira, e não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos dos meus antepassados, muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Olha as ameaças que o inimigo vem fazendo no nosso psicológico. As ameaças que ele vem fazendo no seu ânimo. E ele ainda quer te comparar com os deuses das outras nações. O nosso Deus, ele é incomparável. Amém. Glória a Deus. Ele é Deus soberano. Ele é um Deus poderoso. Esse Deus que você serve, você não serve os deuses das nações. Não há outro nome a não ser o nome de Cristo Jesus, pelo Aleluia. qual nós somos salvos. Glória a Deus. E você é salvo de toda e qualquer ameaça de Satanás. Amém. Amém? Glória a Deus. Confia no Senhor. Aleluia. Porque os deuses deles são prata, são ouro, é o braço, a força do próprio braço, né? É a sabedoria deles, é as astrologias deles, mas nós temos um barco seguro. O nosso Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele está no nosso barco. Amém. Sabe, Ele é Deus, Ele é poderoso, todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. É esse Deus que você serve, não pode ser comparado com os deuses estranhos. Amém. Amém? E Satanás vem muitas vezes, sabe, querendo realmente mexer com o seu emocional e acabar com a sua fé, mas as suas emoções, elas não vão ser controladas por aquilo que você está Glória a vendo, Deus. mas as suas emoções, elas vão ser dominadas pela direção do Espírito Santo. Haverá paz que excede Aleluia. todo e qualquer entendimento Glória a Deus. na sua vida, na sua mente, nos seus sentimentos, em nome de Jesus. Receba a paz que excede todo e Amém. qualquer Glória a entendimento. Deus. Amém? Então, você vai o que? Aquietar o seu coração. O inimigo tá aí? Tá. Ele tá fazendo ameaça? Tá. E aí foi o que Ezequias fez. Vamos lá. Versículo 16. Versículo 16. Ele diz assim: os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais Deus e o Senhor e seu servo Ezequias. Quer dizer, o inimigo está te desafiando, sabe? Ele está te afrontando, ele quer te colocar na parede, sabe? Mas em nome de Jesus você não vai ser oprimido. Amém. Toda opressão na sua mente está repreendida da sua mente, Amém. em nome de Glória a Jesus. Deus. E aí, Senaqueribe também escreveu carta, quer dizer, colocou na mídia, né? Antigamente era carta, mandava uma carta. Hoje em dia, coloca lá no Google, coloca lá no WhatsApp. Mandou uma notícia ruim que quase você morre com essa notícia. Perdeu o chão com essa notícia, sabe? Mandou uma carta pra você, sabe? Colocou lá uma notícia que você falou, meu Deus, acabou o meu chão. Por quê? Já foi essa a intenção, porque Satanás, ele sabe que você foi chamado para preparar o caminho do Senhor. Ele sabe que os ídolos não têm mais, sabe, nenhum poder na sua vida. Ele sabe que o seu coração é do próprio Deus, que você é templo do Espírito Santo. O que ele quis fazer? Ele quis tirar o teu chão. E ele mandou uma carta, e escreveu carta insultando a Ezequias, e insultando ao próprio Deus, que a Bíblia fala, aqueles que se levantar contra um dos meus pequeninos, é como se levantasse contra a menina dos meus olhos. Ai daquele que mexe com um dos meus pequenininhos, a palavra de Deus fala. É como se mexesse com a menina dos meus olhos.
sabe? E aí veio o Senaqueribe, mandou a carta, colocou lá no Google, colocou lá no YouTube, colocou no jornal da Hoje, né? JH lá, colocou no Jornal da Tarde, as cartas para você se desesperar. E falou, desafiando, assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Quer dizer, para você não tem jeito. Não adianta que para você não tem jeito. Sabe? O inimigo querendo te humilhar, sabe? Te espezinhar e dizendo, eu vou conquistar a sua terra, eu vou pegar aquilo que é seu, eu vou roubar sua família, eu vou roubar sua casa, eu vou roubar seu casamento, eu vou roubar sua saúde, eu vou roubar sua vida, eu vou roubar seus filhos, eu vou roubar seus netos, mas está repreendido esse demônio, em nome de Jesus. Toda voz altiva de Satanás, toda voz maligna de Satanás está repreendida da nossa. Nós não vamos perder o ânimo, nós não vamos perder a força, mas vamos redobrar a nossa força, maior ainda, em nome de Jesus. Quando Satanás pensa que veio por um caminho para nos destruir, nós vamos nos levantar em nome de Jesus, porque o nosso Deus é poderoso sobre toda a terra. Glória a Deus, aleluia. E aí ele continua ainda, no versículo... peraí, deixa eu pular um pouquinho aqui para nós não lermos mais. Versículo 20. O que Ezequias fez, gente? Aí tem a atitude de Ezequias. Ah, Senhor. Ezequias. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo, matou todos os homens de combate e todos os líderes. Gente, eles clamaram a Deus e o Senhor enviou um anjo. Lá em 2 Reis, capítulo 19, 35, depois, você lê aí na sua casa. 2 Reis 19, 35, fala que um anjo matou 180 mil. E o Senhor mandou um anjo ali e matou todos os homens de combate, todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio. De forma que esse se retirou envergonhado. Sabe, Satanás, ele está pensando que é você que vai ser envergonhado. Ele está pensando que é você que vai ser um derrotado. Ah, mas nessa pandemia eu vou afetar quem? Eu vou afetar o povo de Deus. Eles vão ficar descabelando, eles vão ficar loucos, eles vão ficar inseguros, eles vão ficar chorando pelos cantos, eles vão ficar... Porque o que é dele já é dele. Certo? Agora, você vai ser a luz que vai clarear para muitos. A sua luz vai fazer com que outras pessoas não andem em trevas. Esse é o diferencial que nós vamos viver. Esse é o diferencial que você e eu vamos viver. Porque o Senhor vai enviar sim o seu anjo. Vai dar ordem sim ao seu anjo, ao nosso respeito. E nós não vamos ser envergonhados. Quem vai ser envergonhado vai ser o inimigo. E ele fala assim, certo dia ao adentrar no templo do seu Deus, algum dos seus filhos o mataram a espada. Esse inimigo, ele vai cair por terra em nome de Jesus. E a nossa luta, ela não é contra a carne ou contra o sangue. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta, ponha isso no teu coração, para que você não fique amargurado por causa de situações, não fique com medo de pessoas, não fique com medo das ameaças de patrão, as ameaças da economia, as ameaças dos políticos. A sua luta é nas regiões celestiais. Você está assentado juntamente com Cristo nas regiões celestiais. O Senhor está falando, suba! Porque eu vou te mostrar as coisas de cima para baixo. Os planos de Deus, eles já estão tudo sob controle. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Então aqui, o Senhor fez com que Ezequias orou. E o Senhor foi que fez com que os inimigos fossem todos subjugados. Eles querem nos subjugar. Eles querem te deixar com medo. Eles querem te deixar inseguro. Mas o Senhor fala, você não vai ser subjugado. Amém? É o inimigo que vai ser envergonhado. Mas uma das coisas que Ezequias fez, se você lê na história, ele tapou as fontes.
que ele falou assim, bom, as fontes de água saem daqui de dentro da cidade. Os inimigos estão nos sitiando por fora. Então o que nós vamos fazer? Você vai ver nessa história, escrito que Ezequias, ele tapou as fontes de águas dentro, para que a água não fosse para fora, para que os inimigos não bebessem água. Olha só, o que o Senhor está falando para nós? Tem fontes que nós vamos ter que secar elas, que parar com elas. O inimigo não pode se alimentar daquilo que é nosso. O inimigo não pode se alimentar daquilo que é seu. Sabe? O inimigo não pode se alimentar e trazer uma atmosfera, sabe? De impiedade, de pecado para dentro da sua casa. Já que você está, sabe, guardado em Deus, então você tem que colocar dentro da sua casa um ambiente propício para que a glória de Deus se manifeste. Então você tem que tapar a fonte onde Satanás está encontrando força. Está se revigorando dentro da sua família e da sua casa. Porque se você não tapar as fontes, o que eu quero falar dessas fontes? Por exemplo, palavras de maldição, palavrão. Eu quero falar mal comportamentos que não agradam a Deus, comportamentos que desagradam totalmente ao Senhor, atitudes que desagradam ao Senhor, vídeos que desagradam ao Senhor. Você sabe o que é? Músicas que muitas vezes, sabe, trazem... sabe, uma interferência sensual dentro da sua casa que não vai agradar a Deus. Comece a mudar o ambiente da sua casa. Quando você deixa muitas vezes crescer dentro da casa um ambiente, uma atmosfera onde o inimigo muitas vezes se sente bem, você está alimentando quem? Você está dando suprimento para que Satanás continue te sitiando. Certo? Por exemplo, se você tira o temor de Deus para a vida dos seus filhos, tira o ambiente do Senhor na sua casa, na sua família, você está tirando o temor de Deus do coração deles e pelas coisas que Deus está fazendo, pelo aquilo que Deus é. Muitas vezes você afasta ao Senhor por causa da sua vida e da sua família e dos seus filhos, por causa das suas atitudes. De vez que você criar um ambiente onde eles vão temer a Deus e querer obedecer a Deus, você vai afastá-los. Então o Senhor está falando assim, tape todas as fontes que podem estar suprindo o inimigo lá fora. Tem coisa que é sua, tem coisa que é de você e Deus. Preserve os princípios de Deus, preserve a palavra de Deus, preserve aquilo que Deus tem para você na sua casa, na sua família. Você está preparando o caminho do Senhor e fazendo reto o caminho do Senhor. Então, aquilo que Deus tem te dado como fonte de vida, você vai fazer transbordar dentro da sua casa, no ambiente onde o Senhor tem te colocado. Não fique, a segunda coisa, não fique procrastinando, deixando para depois, sabe? Hoje nós estamos com muita prioridade. A prioridade é trazer Deus para dentro da nossa casa. Tem um espírito de morte rodeando a terra. Tem um espírito de briga. Tem um espírito de roubo. Você sabe que se as situações ficarem pior, vai haver mais roubos, vai haver mais assaltos, vai haver mais mortes. Não somente mortes por causa do coronavírus, mas por causa de outras coisas que vão acontecer. Estamos cercados de ameaças. Não dá para brincar. Não dá para você ficar deixando para depois a sua oração. Não dá para deixar para depois as suas atitudes espirituais. Então faça aquilo que tem que fazer, faça logo. Sabe? Deus quer que você seja preservado. Então você não pode deixar para depois aquilo que você precisa fazer hoje, espiritualmente falando. Sabe? Se guarde. Terceiro, use as armas espirituais. Você sabe quais são as armas espirituais? A palavra de Deus. Lide com a vida, com a palavra de Deus. Lide com as coisas através da palavra de Deus. Tenha orientação dentro da palavra de Deus. Seja uma pessoa honesta nas suas coisas que você for fazer. Saiba, mas eu tô devendo, pastora, significa que eu não sou honesto? Não, saiba negociar, saiba ligar, saiba falar, saiba ter atitudes de quem é responsável. Você é um servo de Deus. Então você está preparando o caminho do Senhor, aplanando o caminho do Senhor. Então não
deixe de usar as armas espirituais. A outra coisa que o Senhor fala, não tenha medo dessas ameaças. Amém? Receba, sabe, a paz do Senhor no teu coração. Não fique com medo. O medo é o inimigo que está trazendo para a sua vida. Use as armas espirituais, repreendendo esse espírito de medo em nome de Jesus. Sabe? Tire tempo mais com as coisas de Deus. E tenha fé. O Senhor está falando assim, tenha fé. Para você apagar os dardos inflamados de Satanás. Sabe? Na sua mente, no seu coração, nos seus sentimentos. Sabe? Tenha fé. E a fé faz você falar com convicção. E nós vamos fazer uma oração agora. E eu te convido a fazer essa oração. Estamos aplainando o caminho do Senhor. Na minha vida, na sua vida, no nosso país. Mas está tudo confuso, pastora. Pode deixar, Deus está aplainando. Haja o que houver. Os caminhos do Senhor vão ser aplainados. Aleluia, nós estamos fazendo caminho reto. Ah, mas saiu fulano, saiu Beltrano. O que vai acontecer? Vai entrar, vai chegar. E o povo fica com panelaço, fazendo essa confusão. Não se incomode, não se envolva. Não se envolva em nada disso. Seja um povo especial, zeloso, de boas obras. Apenas ore. Você é político? Se você é político, você tem que estar lá fazendo a sua parte. Agora, se você não é político, sabe? Você já votou. O que você tinha que fazer era votar. Votou? Agora você confia em Deus. Não adianta agora você querer fazer rebeldia. Sabe? Agora é hora de você orar e buscar a Deus. Fala, Senhor, dá orientação, dá sabedoria, nos ajuda, ajuda o povo, converta esse povo, tira toda a rebeldia. Amém? Então o Senhor fala que nós devemos então ter fé, porque nós estamos aplainando o caminho do Senhor. Como Ezequias, que tirou tudo que era errado, sabe? E restituiu o altar do Senhor, restituiu o culto ao Senhor e fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Quando veio a má notícia, quando veio as cartas de má notícia, quando veio as ameaças, ele teve uma atitude espiritual daquilo que deveria ser feito. E o Senhor enviou o seu anjo e deu vitória. Aleluia. Então nós vamos orar agora, amém? Porque você não é um derrotado, você é um vencedor. Glória você não é um inseguro, você é aquela pessoa que tem um caminho, tem um rumo, tem um lugar onde você vai pisar seguro. E o seu lugar é em Deus. Em nome de Jesus, amém? Vamos estar orando então? Eu vou orar essa oração. Eu gostaria de uma oração em concordância com você. Amém? Será que dá para você fazer uma oração em concordância aí na sua casa? Eu vou falar e você vai falar junto. E nós vamos concordar, amém? Amém? Fala amém. Amém. Então tá. Então fala assim comigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Senhor. Meu Senhor. Meu único. Meu único. E suficiente. E suficiente. Salvador. Salvador. Da minha alma. Da minha alma. Da minha vida. Da minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu confesso. Eu confesso. Que Deus. Que Deus. O meu Pai. O meu Pai. Cuida de mim. Cuida de mim. Eu sou. Eu sou. Filha de Deus. Filho de Deus. Comprado. Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E Ele, meu Deus, enviou Jesus para que eu tivesse salvação. Para que eu tivesse salvação. E para que eu pudesse ter livramento. Em toda e qualquer situação. Toda e qualquer circunstância. Eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo. Eu sou templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Que me capacita. Fala assim, eu sou capacitado, Senhor. Eu sou capacitado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu tomo posse. Da palavra de Deus. Da palavra de Deus. E eu sei. Que eu não viverei. Apenas de pão. Mas eu viverei. Da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Da palavra que sai.
que da sai boca do meu da Deus. boca do meu Deus. E em nome de E Jesus, em nome de Jesus, eu confesso que maior é aquele que está em mim é aquele que está em mim do que aquele que está no do que mundo. aquele que está no mundo. Em nome de Em nome de Jesus, eu recebo esta palavra. essa palavra. Maior é aquele que está comigo. É aquele que está comigo. Eu sou forte. Eu sou forte. Eu sou corajoso. Eu sou corajoso. E entendo que o Senhor está comigo. Está comigo. Por isso, agora eu vou repreender. E fechar todas as fontes que Satanás achou legalidade na minha vida. Na minha descendência, na minha casa, no meu passado, e em nome de Jesus, Satanás não vai ser suprido com as fontes que o Senhor tem me dado. Por isso, eu repreendo toda soberba dos meus lábios, e repreendo todo egoísmo no meu coração, que faz eu pensar somente em mim. Senhor, em nome de Jesus, que eu possa pensar nas demais pessoas que estão ao meu redor. Eu vou ser canal de bênção. Em nome de Jesus, eu repreendo da minha vida e da minha casa todo espírito de pornografia, todo espírito de fornicação, todo espírito de adultério, eu repreendo. Em nome de Jesus, eu digo, sai da minha vida, sai da minha casa, todo espírito de promiscuidade, de homossexualismo, de miséria, eu repreendo. Em nome de Jesus. Fecha essas fontes. Não vai entrar na minha vida. Não vai entrar na minha casa. Não vai entrar na minha família. Todo espírito de aborto. Em nome de Jesus. Eu repreendo. Infanticídio da minha vida. Da minha família. Dos meus filhos. Dos meus netos, espírito de infanticídio, está quebrado, anulado, repreendido, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de eutanásia, em nome de Jesus, não vai tocar na vida dos meus amados. Todo espírito de feminicídio, eu repreendo agora. Fecha essa fonte. Quebra esse altar que Satanás encontrou para trazer morte às vidas das mulheres, na minha família, na minha casa. Em nome de Jesus, eu repreendo o espírito de Jezabel, que é contra as autoridades constituídas da minha vida, na minha casa. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de ocultismo, de feitiçaria, de macumbaria. Eu ordeno agora, é anulado, desfeito. Eu fecho agora toda fonte que foi aberta na minha vida e na minha família, porque eu sou um povo escolhido pelo Senhor. Espírito de nova era está repreendido da minha vida, da minha família, em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, todo espírito de enfermidade, eu ordeno, saia da minha vida, saia da minha casa, saia da minha família, em nome de Jesus. Todo espírito de miséria que tem vindo ameaçando a minha vida e a minha família e o meu país, eu ordeno agora, em nome de Jesus, é repreendido. Eu agora, Senhor, abro meu coração e as fontes de vida, as fontes de vida em abundância,
vida em abundância. Que Jesus tem para que mim. Jesus tem para Que eu mim. possa ser. Que eu possa ser instrumento para para jorrar da presença de Deus. na presença para de Deus. saciar Para a saciar minha sede espiritual. a minha sede espiritual. Senhor, eu busco da fonte de vida. Da fonte de vida. Eu quero. Eu bebo. Da água da fonte, da Senhor. fonte. E em Sim, nome de Senhor. Jesus, ó Em Pai. nome de Jesus, eu ó Pai. declaro, Eu Senhor, declaro que estou pronta. Para preparar. O caminho do Senhor. Um caminho reto. Para o Senhor trazer. Transformação. E mudança. Através de mim. E como consequência. Haverá abundância. Não terei medo. Não terei medo de mal algum. Porque o Senhor está comigo. E conforme Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2. O Senhor trará todas as bênçãos. As bênçãos vão me alcançar. Porque eu estarei preparando um caminho para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Receberam essa oração? Aleluia. Glória a Deus. Coloque aí um coraçãozinho aí para gente saber se você já está abençoado. Fala, já estou abençoado em nome de Jesus. Estou abençoado. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu também já estou abençoada. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. O inimigo veio trazendo ameaças, mas não temas. Aleluia. Porque o Senhor está contigo por onde quer que andares. Jamais te deixará, jamais te abandonará. É isso que o Senhor falou e é isso que é. Ele falou é. Amém? A palavra de Deus, ela é verdade. Ela não volta vazia. Se você é um coração, sabe, uma terra fértil, com certeza essa palavra já está fazendo efeito no seu coração, na sua vida. Ande sobre ela, como fez Pedro. Lembra no começo? Ande sobre ela, sabe? Não deixe a palavra de Deus fugir do teu coração, mas medita nela e viva, confie naquilo que o Senhor já está fazendo. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Foi uma bênção estar com você nesta noite. Meu telefone 941197937. Nós estaremos todos os dias, de segunda a sábado, às 20 horas aqui com você. No domingo nós estaremos às 18h30. Amém? E eu quero saber agora, pastor, quem está conosco hoje. Sim, antes de falar quem está conosco, vamos orar pela vida do Abner, né, e da Maiara, filhas do nosso irmão Marcos, lá de São Carlos. Ele pediu oração. Amém. Né? Eu já falei para ele que estamos orando, né? Amém. Então vamos orar, e também pelo pastor Bruno da Renascer, né? Que também está hospitalizado. Né? Vamos orar por ele. Tem mais pedido de oração? Você pode colocar o nome aí? E depois nós vamos continuar orando. Coloque agora antes de eu desligar, porque depois eu não vejo. Mas coloque, porque aí depois, quando eu estiver orando, já vou estar orando por esse pedido também. Amém. Amém? Vamos orar por essas vidas agora? Amém. O pastor vai estar orando ali. Sim, Quem mais, pastor? Tem mais alguém que você gostaria de orar, que está no hospital, alguma coisa assim? Não? Amém. Que eu saiba, não. É melhor o pessoal mandar informação, né? Amém. Tá bom? Vamos orar? Amém. Pode orar, pastor. Querido Deus, queremos te agradecer, Senhor, por esse dia, Senhor, por esse momento, Pai, por essa palavra, Pai. Amém, por esses louvores, ó Deus, que nós podemos, Senhor, entregar a Ti, Senhor, nesta noite, Pai. Deus, obrigado, te louvamos, Senhor, por tudo, Pai. Te agradecemos, Senhor, já pelo milagre, Senhor, na vida do Abner, Senhor, e da Maiara, Senhor. Sim, meu Deus. Senhor, meu Deus, Senhor, o genro, Senhor, e a filha, Senhor, do nosso irmão Marcos, Senhor, da nossa irmã Keila, Pai. Visita-os, Pai, e os abençoa, Pai. Visita também o pastor José Roberto Bruno, Pai, da Renascer, Pai. Senhor, meu Deus, que é o teu servo, Pai, está hospitalizado, Pai, desde sábado, Pai. Visita o Senhor e o abençoa, Pai. Senhor, também visita, Senhor, os demais que estão hospitalizados, Pai, que nós não mencionamos o nome, mas o Senhor os conhece, Pai. Alcança-os, Pai, e os abençoa, Pai. Senhor, essa palavra diz sobre cercar as fontes que trazem maldição, Pai. Seja secadas as fontes que estão trazendo maldição na vida dessas pessoas, Pai. E eles sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Em nome de Jesus. Quem esteve
conosco, pastor. Glória a Deus. Wagner Pérez, Oh, Marcos glória. Ramos e Keila, Silvia Martins, Sueli Martins, João Evangelista, Alessandra Rossi, Rebeca, Leila, lá do Canadá, Pastor Raiton, Elisângela Pérez, Amém. Francisco Canuto, pastor, Deus. Silvia Rezende, Keila, Cristiane Cardoso, Marcelo Pastor Marcelo Pereira, Andréia Lopes Carlos Martins, Marcelo e Valdiane. Amém. Glória ao nome, nos perdoe. Amém, queridos. Tenham uma boa noite de paz, da paz do Senhor em cada coração. Amém. Saúde para todo mundo. Amém. Muita presença do Espírito Santo. Se acordar às 3 horas da manhã, não se esqueça, ore por nós também. Amém? Ore por você, ore pela sua casa. Peça para o Senhor trazer cada dia mais salvação através dessa live. Oração pela salvação do filho da nossa irmã Laila, o Amém. Richard. Senhor, alcança a vida do Richard, Senhor. Nós vamos continuar orando por ele, Pai, no nome de Jesus. Trazendo salvação. Ore, carabachanda, Nossa, eu não quero nem desligar, tá tão bom hoje. Glória a Glória a Deus. Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Hoje você sai primeiro, eu vou ficar aqui, ó. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe. Tchau. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Glória a Deus. Bênçãos por aqui, os céus estão abertos. Hoje tudo pode